Deus tem óleo fresco para você nessa manhã. Glória a Deus por isso. Vamos abrir a palavra de Deus, 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 8. Primeira Crônicas, capítulo 14, versículo de número 8. Glória a Deus. O livro 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 8. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles, e vindo os filisteus, se estenderam pelo vale de Refaim. Então consultou Davi a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal-Perazim, Davi ali os feriu, e disse Davi: por minha mão Deus derrotou os meus inimigos, como se rompem as águas. Pelo que chamaram aquele lugar de Baal-Perazim, e deixaram ali os seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem no fogo. Pai, nós te damos graça por essa palavra, muito obrigado, nós te agradecemos por essa mensagem nessa manhã. Fala conosco, Pai, nosso coração está aberto para ouvir a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Amém? Hoje eu quero ministrar sobre a verdadeira unção. A verdadeira unção. Nós sabemos que a palavra unção significa capacitação. A unção de Deus é uma capacitação de Deus. É Deus te capacitando para algo. É Deus te revestindo para algo que você, para a sua missão, para o seu propósito, para os seus sonhos. E as nossas vitórias ou as nossas derrotas está relacionado com a unção de Deus sobre as nossas vidas. Nós, cristãos, servos de Deus, há uma unção sobre a nossa vida. Há uma unção sobre a tua vida. A palavra de Deus diz, lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 11, a Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está sobre mim. E isso é muito poderoso. É por isso que a gente entende que Jesus falou que nós faríamos obras ainda maiores do que Ele fez. A Bíblia diz no livro de João que a mesma glória que meu Pai me deu, eu os entreguei. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que a mesma unção, a mesma graça que estava sobre Jesus está sobre a tua vida. Eu vou repetir: a mesma unção, a mesma graça, a mesma autoridade que estava sobre Jesus Cristo está sobre a sua vida. E isso determina muitas coisas na minha vida e na sua vida. Porque o inimigo, nosso adversário, ele não teme uma roupa bonita, ele não teme conta bancária cheia, ele teme um crente cheio da unção de Deus. É isso que o inimigo bate em retirada. Ele treme por causa do azeite que está sobre a tua vida.
ele sabe, somente por causa da presença, tudo se resolve na sua casa. Somente por causa da unção, tudo se resolve. Porque a unção é capacitação. E ele, sabendo disso, ele vai fazer de tudo, para que você não encontre a verdadeira unção. Sabendo disso, ele vai fazer de tudo que você se afaste da verdadeira unção. Às vezes é melhor eu ser religioso, fingir que estou cheio da presença. É mais fácil, como Moisés, que tampou o seu rosto, porque a glória já não estava mais sobre Moisés, e ele colocou um véu, aparentemente para dizer que a glória estava, mas não estava mais. Sabendo disso, o inimigo vai te afastar das coisas de Deus, porque ele sabe que se você encontrar a fonte da unção, tudo se resolve na sua vida. Os irmãos estão me entendendo? Diga amém. É por isso que aquele texto que fala que havia 10 virgens, e o inimigo ele ama isso. Porque quanto mais crentes, loucos, cristãos, loucos, que não amam Jesus, que não amam Deus, que não amam a presença, que não amam a santidade, que não amam o Senhor, aí quanto mais ele gosta. Porque esse crente não incomoda o inimigo. Mas existem virgens prudentes na casa de Deus. Existem virgens que amam a presença, que amam o azeite, que amam a graça. E eu estou pregando aqui para um povo que ama a unção do Espírito Santo de Deus. Estou pregando para um povo que tem paixão pelo Espírito Santo, que ama a unção, ama a presença. O próprio Cristo, em Lucas 22, a Bíblia diz que, como de costume, ele subiu no Monte das Oliveiras. Como de costume, por quê? Porque ali era um lugar onde Jesus se fortalecia. Ali era um lugar onde ele se enchia da presença de Deus. Se o próprio Cristo, sendo Deus, andava buscando a unção, buscando a presença, veja lá eu e veja lá você. É por isso que nós precisamos valorizar a presença de Deus, valorizar a unção. Eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão aqui, em meio a uma pandemia, na igreja, buscando a Deus, buscando a presença, se enchendo da presença de Deus. Amém, queridos? Você vai ver um Davi que valorizava o azeite. Davi foi o maior rei de Israel. Não houve outro rei como Davi. E não era em vão. Davi valorizava a presença. Davi, no Salmo 23, fala: Senhor, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. Você quer ter vitória contra os inimigos? Você quer ter vitória no casamento? Você quer ter vitória nas finanças? Seja cheio do azeite do Senhor. Seja cheio da presença de Deus, cheio da graça, cheio da capacitação do Senhor. Por muitos salmos você vai ver um Davi que é chamado de ungido de Deus. E Davi sabia reconhecer que ele era ungido, separado. No Salmo 71, a Bíblia fala que Davi fala assim: muitos acham
que eu sou um prodígio, mas eles não sabem que Deus é o meu refúgio. Davi sabia quem Deus era e sabia quem ele era. Eu quero dizer para você, você só precisa do azeite. Você só precisa da presença. E nessa passagem que nós lemos, eu vejo características da verdadeira unção. Nessa passagem que nós lemos, eu encontro características da verdadeira unção. A Bíblia diz aqui no versículo 8, que Davi foi ungido por Deus. E quando ele foi ungido, todos os filisteus vieram contra Davi. A primeira característica da unção verdadeira é a perseguição. A primeira característica da unção verdadeira é as guerras, são perseguições, são batalhas. Se você deseja o azeite, se você deseja a unção, se prepare para guerras, se prepare para batalhas, se prepare para que o inimigo se levante contra a sua vida. O nosso apóstolo, ele fala assim: o inimigo, ele tenta contra o seu casamento, ele não consegue. Ele tenta contra as suas finanças, ele não consegue. Depois ele vai para os filhos, depois ele vai para a saúde, ele não consegue. E ele fica tentando, mas maior é Deus que te guarda, maior é o Espírito de Deus que está sobre a tua vida. É o Espírito de Deus que está sobre a tua vida. A Bíblia diz que com gemidos inexprimíveis Ele intercede por nós. Todo ungido, ele será perseguido. Quando você vê um crente, irmãos, oba, oba. Ai, rapaz, onde tem unção, o inimigo vai atrás. Onde tem azeite, o inimigo vai procurar para te tirar de lá. Você vai ver na vida de Jesus 30 anos de boa, cuidando da carpintaria lá do pai, mas o pai trabalhando 30 anos, mas até o Espírito de Deus ser derramado sobre Jesus. Aí ele se tornou uma ameaça contra o inferno, ele se tornou uma ameaça contra os demônios. Primeira visita que Jesus recebe é a visita do próprio Satanás. Pastor, achei que hoje ia ser mais light. A palavra do Senhor diz que quando os discípulos de Jesus foram ungidos, eles passaram a ser perseguidos. Coitado de Mateus na coletoria, coletando os impostos, mas Jesus falou: ei, vem, porque vocês agora serão pescadores de homens. Os demônios te obedecerão, eles baterão em retirada, porque vocês serão cheios do Espírito Santo, cheios da graça. Não tem como ser crente de oba-oba nos dias que nós estamos vivendo. Vocês observaram no texto? Quando Davi foi ungido, todos, não foi alguns, todos os filisteus vieram contra Davi. Mas eu quero te falar uma coisa. Da mesma forma que a unção produz guerra, a unção ela vai te dar vitórias.
Porque a Bíblia diz que por causa da unção o jugo é despedaçado. A mesma ferramenta que produz perseguição é a mesma graça que está sobre você para te dar vitória sobre o seu adversário, sobre os seus inimigos. Ele pode vir por um caminho, mas por 7 caminhos ele fugirá da nossa presença. Porque maior é Deus que está na sua vida, maior é Deus que está na sua casa. Somente os cheios do Espírito Santo glorificam o Senhor aonde você está. Cheios do Espírito Santo. A unção verdadeira haverá perseguição. A unção verdadeira haverá discernimento. O crente hoje, ele precisa de ter discernimento. A palavra de Deus diz que Davi, ele ouviu que os filisteus vinham contra ele. De alguma forma ele ouviu. Não sei. Naquele tempo não tinha Facebook, Instagram. Mas ele ouviu, ele discerniu que os inimigos estavam vindo contra ele. E uma das características da unção verdadeira é porque você tem discernimento de Deus. Você sabe aonde o inimigo está agindo contra os seus filhos. Você sabe aonde o inimigo está agindo contra a sua vida. Se você tem a unção verdadeira, você não ficará enganado. Se você tem a unção de Deus, você sabe o que o inimigo tem inventado contra a tua vida. Você sabe os laços, você sabe a mentira, o engano, você sabe. A Bíblia diz lá no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. A palavra do Senhor diz que o rei da Síria se preparava para guerrear contra Israel. E a Bíblia diz que o rei da Síria montava uma estratégia e o homem de Deus revelava aonde o inimigo estava agindo. Aí o rei da Síria montava outra estratégia, Deus revelava para o profeta aonde o inimigo estava agindo. Aí o rei da Síria montava outra estratégia e Deus revelava para o profeta aonde o inimigo estava operando. E o profeta, o rei, falou assim: nós temos alguém aqui que é contra nós, nós temos um inimigo no nosso meio que está contando as coisas. E um deles lá falaram assim: não, rei, é porque lá tem o profeta Eliseu, e o Deus de Israel revela tudo para ele. Eu quero dizer para você, se você é cheio da presença de Deus, se você tem a unção verdadeira, você não vai cair fácil. Você sabe aonde o inimigo está agindo contra o seu marido. Sabe aonde o inimigo está agindo contra as suas finanças. Porque você tem a unção verdadeira. A unção verdadeira te capacita a depender de Deus. Diga assim, a unção verdadeira me capacita a depender de Deus. A Bíblia diz que Davi, ele consulta o Senhor. Pai, os filisteus estão vindo contra mim. Senhor, é para que eu vá e guerreie contra os filisteus? Olha que dependência. Senhor, é para que eu me levante e persiga quem está me perseguindo? Olha, quem tem a unção verdadeira é dependente de Deus. Agora, esses cristãos que falam: eu vou para onde eu quero, eu desço, eu subo, eu faço isso, eu faço aquilo, está faltando a unção de Deus, a dependência de Deus na vida dessa pessoa.
E às vezes eu estou falando de mim, às vezes a gente fala, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas não consulta o Deus vivo. E a unção verdadeira nos leva a ser dependente de Deus. E eu quero dizer sobre a sua vida, há uma unção que vai te capacitar a ser dependente do seu Deus. Você crê nessa palavra, irmãos? Quarto ponto, a unção verdadeira me capacita a obedecer o meu Deus. Não existe unção sem obediência. A Bíblia fala que Davi fala assim: Senhor, eu subirei, o que o Senhor falar eu vou fazer. Não existe unção sem obediência. Você quer unção de Deus sobre a sua vida, a unção verdadeira? Seja obediente. Pai, é para me ficar? Pai, é para me ir? A Bíblia diz lá em 1 Reis, capítulo 18, que antes de cair o fogo que Elias orou, Elias falou assim: Senhor, eu fiz tudo o que o Senhor me pediu. Agora, mostre que o Senhor é Deus. Você percebe que antes de vir o fogo, tem que ter obediência? Só que tem pessoas que querem o fogo, azeite, queima, Senhor, sapeca, Senhor. Desce aí o fogo, sapeca, é uma vida de desobediência. O fogo não vai descer, não adianta. Pode pelar o joelho, pode sapecar, pode pular, pode rodopiar, é só alma. Porque aonde tem azeite, tem obediência. Aonde tem unção verdadeira, tem a obediência a Deus. Os irmãos estão me entendendo? Diga amém. Quinto ponto aqui da nossa mensagem: a verdadeira unção me dá ousadia contra o inimigo. A Bíblia diz que Davi não perguntou quantos inimigos eram. Davi não queria saber se eram gigantes, se eram 1000, se era 10.000. Davi queria saber se Deus estava com ele. Esse negócio de crente com medo do coronavírus é falta de azeite, falta de unção. Porque quando você está cheio da unção de Deus, você tem ousadia da presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, Deus não nos deu um espírito de medo, Deus colocou em nós o espírito de ousadia e de coragem. O medo é a falta de azeite. Quando os discípulos estavam presos, Senhor, nós estamos com medo, disseram que vão nos bater, disseram que vão nos prender, mas nós oramos, derrama mais unção sobre a nossa vida, mais azeite, mais graça. Se Deus não te guardar, ninguém. Se Deus não te proteger, ninguém vai te guardar. Não é máscara 3M, não é colete, não é aquele protetor de tela, de tudo. Não é isso que vai te proteger. Se Deus não te guardar, mais ninguém te guarda nessa terra. Davi não queria saber quem eram os meus adversários. Eu vou para a guerra. Eu só preciso de um aval do Senhor. Só preciso de um aval de Deus. Só preciso que Deus fala, vai, e eu estou lá para guerrear. Sexto ponto da minha mensagem: a verdadeira unção me capacita a ter vitórias sobrenaturais.
Davi falou assim: e subindo a Baal-Perazim, Davi ali os feriu. E disse Davi: por minha mão Deus derrotou os meus inimigos como se rompem as águas. Vitórias sobrenaturais. Se você é cheio do azeite de Deus, se prepare para ter vitórias extraordinárias na sua vida. Se você é cheio do azeite, se prepare para portas abrir aonde você nem imagina que vai se abrir. Se você é cheio da presença, se prepare, porque eu nunca vi um justo mendigar um pão, eu nunca vi um justo sem o auxílio do Deus vivo. Deus está cuidando de você, viu? Eu vou repetir para você entender. Deus está cuidando da sua vida. Deus está cuidando de você. Você é a menina dos olhos de Deus. Quem é que vai tocar na sua vida? Quem é que vai chegar perto de você? É vírus, é o que for. Deus é maior na sua vida. Deus é maior na sua casa. E por último, para a gente encerrar, a verdadeira unção me capacita a adorar o único Deus. Vamos nos colocar de pé? Aleluia. A verdadeira unção me capacita a adorar um único Deus. Diga assim: único. Diga mais forte: único Deus. A verdadeira unção me capacita a adorar o único Deus. A palavra do Senhor diz que os filisteus abandonaram os seus deuses, fugiram. Você sabe o que Davi fez? Pegue os deuses dos filisteus e queime no fogo, porque eu adoro um único Deus. Hoje em dia, irmãos, tem muitos cristãos adorando o Deus chamado dinheiro. Vou repetir. Hoje em dia, tem muitos cristãos que adoram o Deus chamado dinheiro. Se eu falar para várias pessoas aqui, olha, 3 horas da manhã, tem um curso que você vai dobrar as suas finanças. Se falar assim, olha, 3 horas da manhã, o seu Deus está lá, te esperando para falar com você. Tem muitos cristãos que estão prostrados diante de Mamon. Tem muitos cristãos que estão, e Jesus falou, ou você agrada um, ou desagrada outro. Não tem como adorar a 2 senhores. Davi, a unção que estava sobre Davi, o capacitava a dizer, não, eu sirvo ao único Deus. Os irmãos estão me entendendo? Maior é Deus na sua vida. Há uma unção verdadeira sobre a sua vida. Há uma unção verdadeira sobre a tua casa. Há uma unção verdadeira sobre a sua família. Há uma unção verdadeira sobre você. Vamos adorar aí, irmãos? Vamos adorar. Hoje nós falamos acerca da verdadeira unção e o que ela nos capacita. Nós falamos que a verdadeira unção, ela nos capacita contra a perseguição, contra as lutas, contra a guerra.
A verdadeira unção nos dá discernimento contra o inimigo. A verdadeira unção nos dá ousadia e lança fora o medo. A verdadeira unção nos faz depender do nosso Deus. A verdadeira unção nos faz obedecer. A verdadeira unção libera milagres sobre a nossa vida. E a verdadeira unção, ela nos faz adorar o único Deus. E eu quero orar por você. Eu sou o primeiro que preciso da verdadeira unção de Deus. Eu sou o primeiro. E se você também é como eu, que precisa da unção de Deus, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Quero pedir que você peça a Deus. Peça ao Senhor. Assim como Davi: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Senhor, eu só preciso da unção. Eu só preciso da tua unção. Eu só preciso da tua graça. Eu só preciso do azeite. Eu só preciso da unção do Senhor sobre a minha vida. Mais nada. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Azeite. Nós só precisamos da unção. Nós só precisamos ser ungidos por Deus. Pai, derrama um óleo fresco. Derrama um óleo fresco. Derrama um óleo fresco. Um azeite novo. Um óleo novo. Um azeite fresco sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. Pai, nós precisamos de uma graça nova. Nós precisamos de uma autoridade nova. Precisamos de um azeite novo. Precisamos de uma unção nova. Precisamos, meu Deus, de azeite para vencer, para experimentar os teus milagres. Precisamos de azeite para quebrar as ligaduras do inimigo contra a nossa vida. Precisamos do azeite. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, que o teu Espírito toque no coração de cada um nessa manhã, e que você possa ser renovado com esse azeite da presença do Senhor.